Pensando em fazer um mestrado ou doutorado acadêmico em economia, mas não faz ideia de qual centro escolher? Eu sou a Alice do Unpack Simples e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para te ajudar com isso. A tarefa de decidir qual centro, ou melhor, quais centros, já que você pode colocar até 6 opções no momento de fazer a sua inscrição no Unpack, pode ser um tanto desafiadora, pois existem mais de 50 centros que oferecem a pós em economia. E para complicar ainda mais, não tem um material unificado em que você possa fazer a comparação entre os programas. O meu objetivo aqui hoje é te passar alguns sites onde você pode encontrar informações relevantes, levantar alguns parâmetros importantes para comparar diferentes centros e no final dar uma dica super bônus para facilitar a sua vida nessa tarefa. Então fica até o final do vídeo e vamos lá! Bom, seria muito maravilhoso se existisse um lugar que tivesse todas as informações dos departamentos de forma unificada. Mas, infelizmente, isso não existe. Cada departamento tem seu próprio site. E não necessariamente o site é didático e contém todas as informações que seriam interessantes para você. Alguns sites, inclusive, não são tão amigáveis assim e podem até estar desatualizados. Mas, pelo menos, eles servem como ponto inicial. Então, antes de sair caçando sites dos departamentos no Google, vamos dar um passinho atrás. Afinal, seria um tanto trabalhoso fazer essa busca inicial sem ter uma lista dos centros que existem. Então vamos lá. Por onde começar? A grande maioria dos departamentos de pós-graduação acadêmica utiliza como processo seletivo o exame ANPEC. Nós já temos outros vídeos aqui no canal explicando mais sobre esse exame. Eu vou deixar eles linkados aqui nos cards e na descrição do vídeo. Um bom ponto de partida seria justamente utilizar o manual do candidato do exame ANPEC para obter a lista de boa parte dos centros que oferecem mestrado ou doutorado acadêmicos em economia. Sim, os departamentos que não utilizam o exame ANPEC como processo seletivo não estarão na lista, mas são poucos e você pode procurá-los individualmente depois, caso sinta falta. O legal é que no próprio manual do candidato você já vai encontrar os sites e os contatos da coordenação de cada um dos programas. Fica numa seção lá no fim do manual do candidato, chamado Centros Participantes e Endereços. Eu vou deixar na descrição o site oficial da ANPEC, para que você possa baixar o manual. Aliás, aí mesmo você já vai encontrar uma outra informação bem útil, que é a localização do departamento. Com isso, você já consegue fazer um primeiro filtro e selecionar apenas os centros que ficam em cidades ou estados para os quais você teria interesse em se mudar, por exemplo. Parâmetros de comparação. Além da localização, tem alguns outros parâmetros que podem te ajudar a fazer a comparação entre os centros. Claro que os critérios são bastante individuais, então cada um vai ter que pensar no que faz mais sentido para o seu próprio caso, mas eu vou dar algumas dicas para te ajudar com isso. Com a lista dos departamentos em mãos, você pode organizar uma tabela comparando diferentes dimensões. Algumas sugestões de parâmetros para comparação são, por exemplo, corpo docente. Quais são as áreas de pesquisa do departamento? Essas áreas se alinham com o que você tem interesse em pesquisar? Dá para delimitar, por exemplo, uma grande área, como economia política, políticas públicas, microeconomia aplicada ou finanças, por exemplo. Você também pode pesquisar se tem professores referências pesquisando nas áreas que você tem mais interesse. Geralmente, o site dos departamentos costuma ter listado todo o corpo docente com um link para que você possa saber mais sobre cada um dos professores. Seus currículos, suas pesquisas, orientações, participações em congresso, por exemplo. O segundo ponto da nossa lista seria infraestrutura. Infraestrutura é outro ponto interessante. Você pode averiguar se tem um restaurante universitário, alguma estrutura de clube, como é a biblioteca e a salinha de estudos dos alunos. Afinal, a salinha de estudos é um lugar onde você possivelmente vai passar a boa parte do seu primeiro ano de mestrado. Outro parâmetro é o placement dos ex-alunos. O placement é como chamamos os centros no exterior para os quais os alunos vão fazer o seu PhD ou doutorado. Para os alunos que têm interesse em fazer o mestrado no Brasil e o PhD no exterior, uma boa informação para se buscar é o placement dos alunos que foram para fora nos últimos anos daquela instituição. Por fim, você também pode comparar a nota CAPES dos departamentos. Só um parênteses aqui. A CAPES é uma fundação do MEC que realiza uma avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, tanto mestrado quanto doutorado. A última avaliação foi realizada em 2021 e os resultados foram divulgados em 2022. E dentre os critérios gerais que são utilizados pela avaliação estão a produção científica dos docentes e discentes, a formação do corpo docente, a qualidade da formação dos alunos e o impacto social do programa, por exemplo. As notas CAPES variam de 1 a 7, sendo 7 a mais alta.
E programas que têm notas 1 ou 2 são descredenciados e não têm seus diplomas reconhecidos pelo MEC. Eu vou deixar o link da CAPES aqui na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha. Bom, só com alguns parâmetros, podem ser esses ou outros que você achar que faz mais sentido, já vai dar para dar uma boa filtrada na lista dos departamentos e reduzir bem o número de centros. Ainda assim, é normal sobrarem algumas dúvidas, até porque é bem difícil comparar tudo olhando apenas critérios mensuráveis. Várias vezes, a gente quer saber mais como é a vibe do lugar, ou experiências de pessoas que passaram por lá. Mas a gente sabe também que não é todo mundo que conhece alguém que fez um mestrado ou doutorado acadêmico em economia para conversar, tirar as dúvidas e saber um pouco mais sobre o processo e sobre o curso. Por isso, criamos uma página no Unpack Simples para compartilhar depoimentos de pessoas que fizeram a pós-acadêmica em economia em centros diferentes. O nosso intuito é trazer relatos de alunos de vários centros para ajudar a mostrar diferentes dimensões e experiências. Ainda não temos relatos de todos os centros que oferecem a pós em economia, mas aos pouquinhos estamos crescendo essa página. Lembrando que as opiniões publicadas são individuais e acabam sendo parciais, refletindo um ponto de vista específico daquele aluno. Então lembre-se que só porque a pessoa amou ou odiou o mestrado, não significa que lá é o melhor ou pior lugar para todos. No fim das contas, existem muitas opções excelentes, e você deve escolher a que melhor se enquadra a você e aos seus objetivos. Além disso, você também pode usar o Twitter para encontrar alunos ou ex-alunos de algum departamento de economia que você tem interesse. Sempre tem umas pessoas super solistas que poderão te ajudar compartilhando suas experiências com você. Caso você tenha alguma dúvida mais pontual sobre o programa em si, você também pode mandar um e-mail para a coordenação daquele programa, daquele centro. Lembrando que essa informação está disponível lá no Manual do Candidato da Ampec. Agora, dica bônus para você que ficou até o final do vídeo. Como falamos lá no comecinho do vídeo, as informações sobre os departamentos estão bem dispersas, e cada coisa está em um lugar. Umas estão no site do departamento, outras no Manual do Candidato da Ampec, outras no site da CAPES, por exemplo. E para facilitar um pouquinho nessa etapa inicial, em que seria legal você ter uma tabelona com todos os centros que oferecem a pós em economia e algumas informações básicas, nós decidimos facilitar um pouquinho a sua vida e criar essa tabelona para você. Eu vou deixar o link para acessar aqui na descrição do vídeo. Bom, no fim das contas, a escolha dos centros é uma escolha bastante individual. Não existe uma opção perfeita. Cada centro tem as suas particularidades que podem fazer mais ou menos sentido a depender do seu objetivo. Então, lembrando que para quem for prestar o exame Ampec, no momento da inscrição, você pode colocar até 6 opções de centros. E quando os resultados dos exames saírem, é normal que tenha uma apresentação, em que os departamentos apresentam seus programas para os alunos antes que eles façam as suas escolhas definitivas. Então você não precisa fazer a escolha de qual centro você quer estudar já. O ideal é ter uma noção dos lugares que mais te interessam antes de fazer a sua inscrição no exame. Mas é normal a escolha do centro ficar lá para depois, quando sair o resultado do exame. Bom, espero ter ajudado. E para mais informações sobre a pós-graduação acadêmica em economia e o exame Ampec, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal.